Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a estudar as séries de Fourier, vamos aplicar as fórmulas que nós vimos nos últimos vídeos para calcular os coeficientes da série de Fourier de uma função específica, tá certo? A função vai ser essa aqui, f de x igual a menos x se o x estiver entre menos 2 e 0, e x se o x estiver entre 0 e 2, com f de x mais 4 igual a f de x para todo x. Então, essa condição aqui está dizendo a gente que a função f é periódica e o período dela vale 4, tá certo? O período da função na série de Fourier a gente chama de 2L. Então, aqui o 2L vai valer 4, portanto, o L que a gente vai colocar nas fórmulas para os nossos coeficientes vai ter que ser igual a 2, beleza? Outra coisa aqui que a gente precisa observar antes de começar é que essa função, essencialmente, é a função modular. É f de x igual a módulo de x, certo? O que é o módulo de x? É menos x para x negativo, e é x se o x for zero ou se for positivo. Então, essencialmente, a função que a gente tem é essa, que é uma função par. Isso vai ser bem importante para simplificar as nossas contas, tá certo? Então, vamos lá. Qual que é a fórmula para o coeficiente a0? Como a gente já viu, é 1 sobre L vezes a integral de menos L a L de f de x dx. Portanto, substituindo o L por 2, a gente vai ficar com 1 meio na integral de menos 2 a 2 de f de x dx. Como f é uma função par e o intervalo de integração é simétrico, a gente pode substituir isso pelo seguinte. 1 meio a gente repetiu. Como é par, a integral no intervalo inteiro é igual a 2 vezes a integral em metade do intervalo. Aqui a gente escolheu a metade maior do intervalo, de 0 até 2. Só que de 0 até 2, a função f de x vale x. Então, essa integral aqui, basicamente, é a integral de 0 a 2 de x dx. É interessante olhar para o fato de a função ser par, por quê? Porque a função tem uma fórmula em cada pedaço em que ela está definida. Então, para calcular essa integral aqui, a gente teria que fazer duas integrais, uma de menos 2 a 0 e outra de 0 a 2. Como ela é par, basta fazer a conta em um dos intervalos e depois multiplicar por 2, tá certo? Então, o 2 daqui com o 2 daqui de baixo vão ser cancelados. O que vai restar vai ser a integral de 0 a 2 de x dx, vai ficar x ao quadrado sobre 2, de 0 a 2. Quando x for 0, vai dar 0. Quando x for 2, vai ficar 2 ao quadrado, 4, sobre 2. Então, ficou 2. Quer dizer que o coeficiente A0 vale 2. Vamos anotar ele aqui em cima. Agora, vamos continuar. Ainda tem que calcular os ANs e os BNs. Vamos começar pelos BNs, porque eles vão ser mais simples. Então, a gente sabe que os coeficientes BN são dados por 1 sobre L vezes a integral de menos L a L de f de x, sendo de npx sobre L dx. Poderia substituir o L por 2, que nem a gente fez aqui em cima, mas é mais fácil olhar logo para o seguinte. F é uma função par e o seno de npx sobre L é uma função ímpar. Então, quando a gente multiplica uma função par por uma função ímpar, dá uma função ímpar. Quando integra uma função ímpar em um intervalo simétrico, o resultado sempre é igual a 0, beleza? Então, a gente já tem também a fórmula para os coeficientes BNs. Eles valem 0 para todo n. Bn igual a 0 para todo n. Não vai ter nenhum coeficiente Bn, todos eles vão se anular. Falta agora calcular os ANs. Para isso, vamos apagar aqui para ficar com um pouco mais de espaço. A gente sabe que os ANs da série são dados por 1 sobre L, integral de menos L a L, f de x, cosseno de npx sobre L dx. Novamente, f é uma função par e o cosseno de npx sobre L também é uma função par. Então, multiplicando as duas vai resultar em outra função par, integrada em um intervalo simétrico. A gente pode simplificar isso daqui, trocando essa integral de menos L a L por duas vezes a integral de 0 até L. Vamos substituir o L por 2, vai ficar o seguinte. 1 meio, que já tinha, 1 sobre L, vezes 2, porque a gente está substituindo a integral de menos 2 a 2 pela integral de 0 a 2 e multiplicando por 2, de f de x, que nesse pedaço aqui de 0 a 2 é igual a x, tá certo? Vezes o cosseno de npx sobre 2, que é o L, dx. Então, vai cancelar o 2 com 2, e essa integral aqui a gente tem que resolver por partes. Vamos escrever u igual a x, de modo que du vai ser dx, tá certo? E dv vamos colocar como cosseno de npx sobre 2 dx, logo v vai ser igual a 2 sobre nπ vezes o seno de npx sobre 2. Agora a gente aplica a fórmula de integração por partes. A gente vai obter
U vezes V, então fica x vezes 2 sobre nπ seno de npx sobre 2, que é isso que está aqui, avaliado em 0 e em 2, menos a integral de V du. Então, ó, esse 2 sobre nπ que está aqui pode sair da integral, bota 2 sobre nπ aqui na frente, vezes a integral de 0 até 2 de, o que é que resta? Seno de npx sobre 2 dx. Vamos analisar logo esse pedaço aqui, tá? Bem, quando x for 0, vai zerar direto por causa do x aqui na frente. Também zerava por causa do seno aqui, ia ficar seno de 0, que é 0. Quando x for 2, aí aqui vai dar 2, mas aqui o 2 que está aqui em cima vai cancelar com o 2 que está aqui embaixo. O que vai restar vai ser seno de nπ. Seno de nπ a gente já comentou um monte de vezes que vale 0. Seno de múltiplos inteiros de π sempre vale 0. Então essa parte aqui vale 0, porque vai ficar 0 quando x for 2 e também vai ser 0 quando x for 0. Então isso aqui já zerou. Vamos ver agora essa outra parte. Nessa integral, a integral do seno vai ser menos o cosseno e vai sair outra vez 2 sobre nπ. Então o menos daqui vai virar mais. E ao invés de ter 2 sobre nπ, vamos ter 2 sobre nπ vezes 2 sobre nπ de novo. Portanto, 4 sobre n ao quadrado π ao quadrado vezes o cosseno de npx sobre 2, avaliado em 2 e em 0. Tá certo? Avaliado em 2 e em 0. Bem, quando o x for 2, vai ficar cosseno de nπ, vai cancelar o 2 com o 2 aqui embaixo. Então, vamos escrever aqui. Cosseno de nπ menos, quando x for 0, vai ficar cosseno de 0. Cosseno de 0 vale 1. Então, cosseno de nπ menos 1. Esses são os coeficientes a n. Tem outra forma de escrever isso aqui? Tem. Vamos dar uma olhadinha no que é cosseno de nπ. Para isso, vamos recorrer mais uma vez ao ciclo trigonométrico, certo? Lembrando que o cosseno é representado pelo eixo x. Então, se o n for 0, por exemplo, se o n fosse 0, ia cair aqui. Cosseno de 0 vale 1. Se o n for 1, ia cair aqui. Cosseno de 1π. Cosseno de π vale menos 1. Cosseno de 2π cai aqui novamente. Cosseno de 2π vale 1. Cosseno de 3π vai cair aqui. Vale menos 1. Cosseno de 4π vai cair aqui. Vale 1. Portanto, vai ficar sempre sendo 1 ou menos 1. 1 ou menos 1. Quando o n for par, quando o n for 0, quando for 2, quando for 4, vai sempre cair nesse ponto aqui, em que o cosseno vale 1. E quando o n for ímpar, vai cair aqui, em que o cosseno vale menos 1. Portanto, o cosseno de nπ é 1 quando o n for par e é menos 1 quando o n for ímpar. Ou seja, é a mesma coisa que fazer menos 1 elevado a n. Tá certo? Quando o n for par, fica menos 1 elevado ao número par, vai dar 1. Quando o n for ímpar, fica menos 1 elevado ao número ímpar, vai dar menos 1. É bom a gente guardar essa informação, certo? Cosseno de nπ é igual a menos 1 elevado a n. É a mesma coisa, tá certo? Isso aqui vai ser importante em outros exemplos. Então vamos olhar direitinho. O que é que vai ficar aqui? Quando o n for par, vai ficar menos 1 elevado ao número par, vai dar 1. Menos 1 vai dar 0. Então isso aqui vai dar 0 se n for par. Beleza? E se o n for ímpar? Se o n for ímpar, fica menos 1 elevado ao número ímpar, vai ser menos 1. Menos 1, menos 1 de novo, vai ser menos 2. Então vai ser menos 2 se o n for ímpar. Tá certo? Juntando tudo isso, quem é que vai ser o AN? Quais vão ser os coeficientes AN da série de Fourier? AN vai ser igual a 0 se o n for par, 0 se n for par, e se o n for ímpar, vai ser igual a 4 sobre n ao quadrado π ao quadrado vezes menos 2, ou seja, menos 8 sobre n ao quadrado π ao quadrado, se n for ímpar, tá certo? Esses são os coeficientes AN. Então, a gente já sabia que o A0 valia 2, beleza? Que o AN vale agora 0 quando o n for par e menos 8 sobre n ao quadrado π ao quadrado se o n for ímpar. E os BN sempre valem 0. Com isso, a gente pode montar a série de Fourier da função. Como aqui só vai ter AN mesmo quando o n for ímpar, vamos chamar a n de 2k menos 1. Quando a gente faz isso, os únicos n's que vão existir aqui vão ser os ímpares. Ó, quando k for 1, aí 2 vezes 1 menos 1 dá 1. Quando k for 2, 2 vezes 2, 4 menos 1 dá 3. Quando k for 3, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, quando o k varia de 1 até infinito, os n's que a gente obtém vão ser apenas os ímpares. Tá certo? Então, com isso, a gente pode escrever isso aqui sem levar em conta esse monte de zero que vai aparecer aqui. Vamos ver, então, como que vai ficar a fórmula para a série de Fourier.
A série de Fourier da função f de x é igual a 0 sobre 2, mais somatório de n igual a 1 até infinito de an cosseno de nπx sobre L, mais bn de seno de nπx sobre L. Portanto, substituindo o que a gente já determinou aqui, o que é que vai ficar? A série de Fourier vai ser A0 sobre 2, o A0 é 2, portanto A0 dividido por 2 vai dar 1, mais, dentro desse meu somatório, o bn é sempre 0, então não preciso considerar essa parte aqui, tá certo? E o que vai restar? A n só vai ser diferente de 0 quando n for ímpar. Para representar isso, a gente vai colocar n como sendo 2k menos 1, como a gente já tinha visto. Então, esse somatório vai ficar assim. Vai de 1 até infinito no k, o índice da série agora vai ser k. Aí, quando a gente varia o k, os n's que a gente obtém só são números ímpares, então a gente só vai olhar para essa parte aqui. Então, menos 8 sobre n ao quadrado, só que n vale 2k menos 1. Então, menos 8 sobre 2k menos 1 ao quadrado vezes π ao quadrado são os coeficientes, vezes o cosseno de n, que é 2k menos 1 πx dividido por 2. Ainda pode reescrever isso aqui, se quiser, da seguinte forma. 1 menos 8 sobre π ao quadrado, eu tirei esse 8 que estava aqui, esse π ao quadrado que estava aqui, e passei eles para fora do somatório, vezes a soma de k igual a 1 até infinito de 1 sobre 2k menos 1 ao quadrado, cosseno de 2k menos 1 πx sobre 2. Essa que é a série de Fourier da nossa função f de x, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve voltaremos com mais exemplos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.